Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. É verdade que o nome limpa depois de 5 anos? Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Rodrigues Júnior. Se você já esteve negativado com o nome na lista de serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, certamente já se questionou se é mesmo verdade que o nome limpa depois de 5 anos. A verdade é que sim, existe esse prazo, mas para contestação na justiça. Vejam que a dívida caduca, como falamos, em 5 anos, mas ela não deixa de existir. Apenas esses 5 anos é o tempo que o credor pode cobrar judicialmente. Vamos explicar. Ter o nome, entre aspas, sujo é como popularmente se fala quando o consumidor tem seu nome restrito, ou seja, no registro de compradores inadimplentes. Esta é uma forma que as empresas têm para forçar o pagamento de uma dívida, levando assim o registro do débito no CPF do devedor perante um dos bancos de restrição ao crédito atuantes no Brasil. Existem ao menos 3 bancos mais utilizados no país: Serasa, SPC e SPC/Brasil. Antes de conceder crédito a uma pessoa, as empresas consultam esses bancos de dados para saber o histórico de crédito do cliente. Mas afinal, o nome limpa depois de 5 anos? De acordo com as leis brasileiras, o credor, em regra, possui 5 anos da geração do débito para cobrá-lo na justiça. Se passado esse tempo não for ajuizada a ação judicial devida, não podem mais ser utilizadas medidas que forcem o pagamento, como o registro nos bancos de dados de inadimplentes. Por isso, após 5 anos da dívida, o registro do débito deixa de aparecer nos sistemas de crédito. Consequentemente, o score, a nota de crédito do cliente, será recalculado como se tivesse pago a dívida. Em resumo, o que se chama de dívida, entre aspas, caducada. Vejam que o cidadão não teve a dívida extinta, perdoada. Apenas o nome dele saiu dos bancos de dados, do SPC, Serasa, esse serviço de proteção ao crédito, porém a dívida continua na empresa. Na prática, esta dívida não vai mais aparecer nas consultas aos registros de proteção ao crédito. Note, porém, que esse prazo de prescrição só beneficia o consumidor que não foi cobrado judicialmente. Em geral, pelos custos do processo, as empresas processam apenas os consumidores inadimplentes por dívidas de alto valor. Por exemplo, no campo público, a União Federal, em caso de tributos, só entra com ação de cobrança quando a dívida é superior a R$20 mil. Já no setor privado, isso varia de empresa para empresa. E há as empresas que compram essas dívidas e são elas que ficam responsáveis por fazer a cobrança ao cliente. O cliente deixa de dever à empresa onde ele fez
essa dívida e passa a dever essa nova empresa. Então, falando de modo bem simples, se durante 5 anos o cidadão não pagar a sua dívida, ela caduca, mas apenas para os serviços de proteção ao crédito. Ela não aparece mais se alguma empresa fizer uma consulta no seu CPF. Porém, a dívida não acaba, ela continua na mesma empresa. Muitas pessoas dizem, então eu posso deixar a dívida caducar, meu nome fica limpo e eu consigo um novo crédito. Em tese, sim. Porém, você não vai conseguir débito nesta empresa onde você está devendo. E mesmo que você deixe essa dívida caducar, depois ir à empresa onde você deve para pagar um valor menor, naquela empresa você não vai conseguir novamente crédito. E você não vai ficar pulando de empresa para empresa a cada 5 anos. O cidadão não pode fazer uma dívida, esperar que ela caduque durante 5 anos, depois ir lá pagar, fazer outra dívida em outro local, esperar 5 anos para caducar, depois pagar. É necessário que o cidadão tenha crédito. Hoje em dia, crédito é imprescindível para tudo. Até o cartão de crédito é bom quando o cidadão paga a fatura integral. Ele tem 30 dias, 45 dias para honrar aquela dívida. O que é ruim é quando o cidadão faz a compra e fica pagando apenas o mínimo. Isso vem juros em cima de juros. Então aí está, pessoal. É uma dúvida muito grande que muitas pessoas ainda têm. 5 anos se passaram. Minha dívida acabou? A resposta é não. Apenas ela não pode mais ser cobrada judicialmente. Ela continua na mesma empresa. Ela fica para o resto da vida na empresa. Ela fica sempre naquela empresa que você está devendo. Apenas não consta mais nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito. E uma pergunta final que nos fizeram. E se o cidadão que está devendo tem bens, esses bens podem ser vendidos para pagar essa dívida? A resposta é depende. Se for uma casa que o cidadão more, não pode. Porém, se for um veículo que esteja no nome do cidadão, a justiça pode pedir que essa dívida seja paga com a venda deste veículo e o que sobrar do dinheiro ser devolvido ao cidadão. O cidadão tem a casa que ele mora e tem uma casa alugada. Esta casa alugada pode ser utilizada para o pagamento da dívida. O cidadão tem a casa onde mora, tem um sítio. Este sítio pode ser vendido para pagar a dívida. Então, cada caso é um caso. A questão é que quando o cidadão está devendo, a dívida permanece. E a pergunta que nos fizeram foi se a dívida se acaba, é extinta após 5 anos. A resposta é não. A dívida apenas sai dos serviços de proteção ao crédito. Ela caduca para isso. O credor não pode mais cobrar judicialmente, mas isso só vale, esse tempo de prescrição só vale para as dívidas que ainda não foram cobradas na justiça. Se o cidadão já está com uma dívida sendo cobrada na justiça, esses 5 anos não valem, não prescrevem. Então, cada caso é um caso. A gente sabe que nesses tempos que o país está passando, falta de emprego, pandemia, muitas famílias não conseguiram honrar os seus compromissos, pagar as suas dívidas. Mais de 60% das famílias brasileiras estão com contas atrasadas. O cidadão deve procurar negociar ou renegociar a sua dívida. É claro que cada caso é um caso e o cidadão não vai deixar de comer, muitas vezes, para pagar uma dívida. Vamos supor que o cidadão compra em uma loja e perde o emprego. Tempos de pandemia, como esse cidadão vai honrar os seus compromissos?
E a própria loja já tem o histórico deste cidadão. Vai lá e vê, olha, é um bom pagador. Sempre pagou em dia. Então, o que aconteceu? Em alguns casos, a loja até chama para negociar ou renegociar. Este é o caminho. E o calote nunca é a solução. Somos totalmente contra o calote. O calote que falamos é aquele onde o cidadão deliberadamente diz que não vai pagar, vai esperar caducar. Então o que acontece é que, pensando desta maneira, o cidadão termina sem crédito algum. E nem todos, ou não se consegue sempre comprar tudo à vista. É necessário ter crédito. Então aí está, pessoal. Esperamos que com este vídeo tenhamos tirado as dúvidas dos nossos amigos. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021. Muito obrigado a todos.